Acho que para muitos de nós, música é e continua sendo uma forma maravilhosa de se ausentar do mundo por algum tempo. Uma das melhores formas de estar fora da realidade por algum tempo. Mas acho que a música pode ser também muito mais do que isso, e pode ser uma das formas mais impressionantes de entrar no mundo. De entrar no mundo de uma forma plenamente humana e crítica. Essas palestras, ao contrário das notas de programa, que são específicas sobre as peças que estão sendo tocadas ao longo da temporada, têm o objetivo principal de fazer pensar sobre música de uma forma mais ampla e dessa perspectiva. Que a música pode também nos fazer pensar de forma mais intensa e crítica sobre muitas das questões prementes da atualidade. E agora eu tenho a grata satisfação de apresentar o professor Vladimir Safatli Pinheiro, que é professor livre-docente da Faculdade de Filosofia da USP, e que vai falar sobre Debussy e o nascimento da modernidade. Muito obrigado e eu passo a palavra ao Vladimir. Bem, então, inicialmente eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. Gostaria também de agradecer o convite que me foi feito pelo Arthur para poder ministrar essa palestra, que é uma coisa que me deixou bastante feliz, entre outras coisas, pelo fato do tema ter sido extremamente bem escolhido. Foi um tema que me foi sugerido, na verdade, né? Por que eu digo isso? Porque na história oficial da música, a posição do Debussy é normalmente uma posição um pouco deixada de lado, né? Deixada de lado porque tudo se passa um pouco como se a história da música no século XX tivesse conhecido uma grande ruptura, né, feita por aquilo que nós chamamos da segunda escola de Viena, né, esse grupo de compositores em volta do Schoenberg, né, Schoenberg, Berg, Weber, né, por um lado, e por outro lado, um outro tipo, uma outra modalidade de ruptura, mas muito peculiar, que seria sido operada pelo Stravinsky. Então, nessa polaridade, o Debussy sempre é visto um pouco como um antecipador de algumas coisas que o Stravinsky teria feito de maneira mais radical, né? Ou como alguém ainda preso a algumas regras de composição que seriam abandonadas nas décadas posteriores, né? E eu acredito que há todo um trabalho para medir de maneira adequada e real a verdadeira importância do Debussy no interior da música do século XX. E esse é um trabalho que ainda está para ser feito. Mas, então, dada essa polaridade, qual é a peculiaridade do Debussy? Bom, a primeira abordagem do Debussy pode nos levar a crer que nós estamos diante de um compositor que não poderia ser vinculado a alguma forma de ruptura. Até porque vocês ouvem a Sagração da Primavera, vocês ouvem Pierrot Lunaire, ou Erwartung do Schoenberg. Vocês percebem que tem alguma coisa estranha acontecendo, né? Quer dizer, do ponto de vista das expectativas normais de um ouvinte médio que se formou no sistema tonal. No caso do Debussy, aparentemente, a música ela não impõe esse tipo de ruptura, né? Sua música não parece impor dificuldades de audição, inclusive, como as obras do Schoenberg, e nem parece ter a força disruptiva do Stravinsky. Para nós é difícil imaginar que essa música já foi objeto de profundo estranhamento, de profunda repulsa, né? No entanto, nós não devemos nos deixar enganar, porque eu diria que o melhor a fazer é seguir as considerações de um compositor, que também era um grande teórico, que chamava André Bourcourt-Richeliev, né? Ele diz o seguinte, eu cito: qual o lugar da modernidade do Debussy? É o tempo musical, ou seja, a forma em sua singularidade. Um tempo musical que ignora os fantasmas herdados do classicismo. A simetria, quais são esses fantasmas? Simetria, periodicidade, unidade, continuidade, esquemas e categorias. Dessa forma, opera-se a reavaliação da própria noção de forma e da sua percepção. Gostaria de desenvolver um pouco essa ideia, né? E é interessante porque essa ideia é a mesma ideia que o Pierre Boulez vai defender em um outro estudo sobre o Debussy, onde ele vai dizer mais ou menos o seguinte, eu cito: para o Debussy, o tempo musical muda muitas vezes de significação, sobretudo nas últimas obras, como Jeu, né?
ao querer criar sua técnica, criar seu vocabulário, criar sua forma, foi levado a transformar completamente noções que até ele tinham permanecido estáticas. A noção de movimento, o que é o movimento em música, o que é o instante musical. E aí sim, você toca uma questão fundamental da forma musical, mas absolutamente central. Porque, vejam, primeiro a ideia aqui não podia ser mais clara, né? Se nós quisermos entender a verdadeira contribuição do Debussy, nós devemos estar atentos à maneira com que ele reconstrói a noção de tempo. Uma noção fundamental, porque a música é, de todas as artes, aquela que mais claramente impõe, através da sua forma, um modo de organização da experiência da temporalidade. Se vocês lembrarem dessa distinção clássica do romantismo alemão, né, que vem lá do Lessing, né, das artes do tempo e as artes do espaço, as artes do espaço vinculadas à dimensão da visualidade, as artes do tempo, a música era a mais clara encarnação da arte do tempo. Por quê? Porque ela é a arte dos objetos que se desdobram no tempo. Os objetos que só podem ser apreendidos no interior de uma dinâmica temporal. Não? Bem, a música, no fundo, eu diria, um modo de decisão sobre como passa o tempo. Ou seja, ela nos ensina o que significa o passar do tempo. Quer dizer, o que significa, porque ela nos ensina o que significa organizar a tensão no interior do tempo, distender a tensão no interior do tempo, operar com tensões e distensões. A música, ela é fundamentalmente um movimento duplo, onde se articula aquilo que os alemães chamam de Erinnerung e Erwartung, né? Ou seja, rememoração e expectativa. Bem, tem uma frase fantástica do Philip Glass, que era a seguinte, dizia o seguinte: minha música é um motor do espaço. Né? A frase não podia ser mais perfeita, porque, de fato, a música dele é uma música da estaticidade, certo? É uma música da dissolução da experiência da temporalidade, ou pelo menos de uma certa dimensão da experiência da temporalidade. Eu podia até tocar quase irônico, que é metamorfose. Modulações, a música se resume a um jogo elementar de modulações. Por quê? Porque a ideia fundamental é parar o tempo, parar a experiência da temporalidade. Ela não cria nenhum tipo de tensão que te faz esperar um novo acontecimento. Ela é, na verdade, o dispositivo de dissolução da expectativa de um novo acontecimento. Bem, isso significa uma reversão completa daquilo que a música sempre foi, pelo menos no interior de uma certa tradição do Ocidente, a partir da estabilização do sistema tonal. Sempre foi um modo de organizar a ideia de progressão do tempo. Né? E antes de entender melhor o que o Debussy faz com isso, eu gostaria só de insistir na seguinte ideia. Uma das características maiores do modernismo é o uso deliberado daquilo que nós poderíamos chamar de procedimentos de subtração.
No início do século XX, um arquiteto austríaco bastante influente, um grande teórico, chamado Adolf Loos, tinha colocado em um ensaio que tinha um título fantástico, é uma pena que esses títulos aparecem uma vez a cada 50 anos, Ornamento e Crime. Né? Ele tinha colocado a arte moderna sob a égide do abandono de todo e qualquer ornamento. A guerra de Loos contra o ornamento pode servir de uma senha para compreender esse impulso modernista de subtrair a forma estética até alcançar os elementos fundamentais que organizam a gramática dos modos de expressão, isso a fim de retrabalhá-los. Essa é uma das grandes estratégias do modernismo, a gente poderia chamar da estratégia da subtração. Eu vou retirar da obra tudo, absolutamente tudo, até que eu possa encontrar os elementos que determinam a gramática dos modos de expressão. Então, vou retirar toda a visualidade das artes visuais até poder tematizar, encontrar esses elementos que determinam a organização mesmo da visualidade, que é a cor, a linha, o fundo, a forma. Né? Eu vou retirar da literatura tudo aquilo que parece naturalizar a sua gramática, como uma narrativa, um personagem, um diálogo, até que eu possa tematizar os seus elementos constitutivos. O que é interessante é que, longe de ser um retorno da arte sobre si mesma, essa estratégia era o impulso estético de problematização da ordem que aparece para nós como natural, como uma ordem ancorada nas amarras do senso comum. E, nesse sentido, a gente poderia se perguntar, no caso da música, porque no caso das artes visuais é muito preciso, muito fácil entender. Por exemplo, isso vai no limite radical, na sua radicalidade, vai até o quadrado branco sobre fundo branco do Malevich, né? Que era onde o Malevich falava simplesmente, eu quero pintar a desaparição do objeto, a ausência do objeto. É a radicalização desse princípio de subtração próprio ao modernismo. E no caso da música, a gente poderia perguntar, qual é o elemento gerador da gramática musical? O elemento gerador da gramática musical não é simplesmente o sonoro, mas é o som no interior de um desenvolvimento temporal. É o som dentro do tempo. Né? Um grande crítico musical do século XIX, um austríaco chamado Eduard Hanslick, um dos críticos mais influentes da segunda metade do século XIX, dizia que a música era formas sonoras em movimento. Né? Que era uma maneira muito astuta de dizer que a música é um problema de movimento, é um problema cinético. Né? E não por acaso nós dizemos, por exemplo, de uma sinfonia, de uma sonata, que ela é composta por movimentos. Né? Quem diz movimento, diz passagem, diz transformação, diz continuidade, diz sucessão, diz rememoração, diz expectativa, e diz incompletude. Algo totalmente completo e realizado não se move. Né? E algo totalmente completo e realizado é estático, desprovido de acontecimento. Tendo em vista isso, a gente poderia mesmo dizer que o sistema tonal é, acima de tudo, uma forma de organizar o movimento. Através do sistema tonal, nós aprendemos a esperar uma resposta quando nós ouvimos uma frase. Nós aprendemos a esperar uma distensão quando nós ouvimos uma tensão. Esperar um consequente quando nós ouvimos um antecedente. Isso demonstra como modos de sucessão e de continuidade se naturalizam no desenvolvimento de um motivo musical. Eu queria apresentar isso para vocês. Há uma certa narratividade do tempo musical que é profundamente ancorada na capacidade que a harmonia tonal tem de definir um sistema complexo de expectativas de rememoração como condição para a audição musical. É um exemplo. Vou trazer um exemplo, não do classicismo, do primeiro momento do classicismo, mas como eu digo, tardio. Isso fica muito evidente. Essa é uma balada cuja tonalidade é sol menor. Há um jogo que é muito próprio do Chopin de absorver outras tonalidades no interior do desenvolvimento dessa tonalidade. Então, isso vai criar uma certa tensão no interior da obra, que vai exigir uma projeção de uma expectativa e uma resolução.
Já em toda essa primeira frase, você percebe que tem uma figura sonora que é repetido 4 vezes. Na segunda vez que ele é repetido, segunda vez, aqui você já tem uma ambiguidade da forma, porque ele traz muita tonalidade. Ele traz 2 acidentes que não deveriam estar aqui presentes. Normalmente, nessa tonalidade você só pode tocar um bemol normal. Então ele cria uma certa tensão e pede uma resolução. Agora você vai esperar uma finalização, porque você sabe que ela normalmente funciona uma figura repetida 4 vezes. Isso é evidente, porque ele voltou, ele fez a primeira. Fez a segunda. Você sabe que ele vai voltar. Você sabe que ele não pode terminar aqui. Ele precisa voltar uma 4ª vez. Né? O que ele faz? E aqui ele utiliza a música. Ele utiliza essa nota, é a nota mais dissonante dentro desse sistema. Né? Ela faz isso. Ela quarta aumentada. Então ele força a tensão, ele força a dissonância, mas para ele resolver depois. Como é que ele vai resolver? Se parar aqui, vocês percebem que é uma coisa estranha, né? Aí vai resolver com essa nota. Mas vocês percebem que tudo isso é uma forma de gerir tensões e distensões, que é uma maneira de gerir o sistema de expectativas do ouvinte médio. Mas esse sistema de expectativas do ouvinte médio é, na verdade, a capacidade que o ouvinte tem de projetar uma série virtual no tempo, a partir dos dados elementares que a música vai apresentando. E o grande compositor, a genialidade do compositor, consiste no quê? Em saber utilizar dessa virtualidade. Ele sabe que o ouvinte médio vai esperar certas coisas. E ele sabe que ele pode, ao mesmo tempo, realizar essa expectativa e quebrá-la. Então ele vai tensionar essa expectativa ao ponto do ouvinte mais acostumado com a música dizer, não, mas espera aí, está tendo alguma coisa estranha. Né? E ele resolve para voltar, para de uma certa maneira, reconstituir a expectativa da virtualidade do ouvinte. Então, ou seja, isso é um dado muito importante. Queria insistir muito com vocês. A música é um sistema de ordenamento de como se passa o tempo, como o tempo passa. Né? Isso é necessário porque a maior característica do instante musical, ele está no fato do instante não ser uma simples sucessão de agoras. O instante musical é uma construção entre eventos passados, que ainda ressoam na memória do ouvinte, e expectativas futuras, que ressoam como séries virtuais na imaginação do ouvinte. Essa costura entre memória e a imaginação, que constitui a narratividade do tempo musical, e que impõe uma direção para a forma, né? Impõe aquilo que a gente vai poder chamar de uma teleologia, impõe um modo da forma alcançar uma espécie de alvo. Né? E lembrar dessas considerações sobre o tempo musical serve para medir a força do acontecimento representado pela música do Debussy.
Porque Debussy libera o tempo musical dessa sua submissão à narratividade tonal. No entanto, essa liberação, ela não significa, como, por exemplo, eu mostrei para vocês no caso do Philip Glass, o retorno a alguma modalidade de tempo circular, próprio de músicas pré-modernas, né? Na verdade, ela implica a inscrição de uma dupla temporalidade. Uma duplicidade nascida da radicalização, da tensão, que é presente na própria obra do Debussy, entre esse tempo do sistema tonal e um processo paulatino de desarticulação das expectativas, que é vinda do livre uso que ele tem das regras da harmonia. Porque não há propriamente no Debussy o abandono completo da tonalidade, né? Um aluno meu que fez uma tese de mestrado muito interessante sobre Debussy, chamado Percussionismo Musical, Eduardo Socha, que lembrava que existe uma indiferença sintática quanto à imposição das regras da tonalidade, né? Eu gostaria de analisar melhor esse ponto. Por exemplo, eu queria analisar, mostrando para vocês uma peça que vocês com certeza devem conhecer, e eu vi que ela foi tocada também pelo Zé, então, ou seja, o terceiro merchandise, né? Que é o Prelúdio para a Tarde de um Fauno, que é uma espécie de marco inicial da produção do Debussy, né? Gostaria de insistir com vocês. Percebam como a peça ela é impressionante, porque ela é uma peça sem desenvolvimento. Não há desenvolvimento na peça. O que você tem? O motivo principal ele é apresentado logo no início, que é a flauta, né? A melodia da flauta, né? E ele recebe posteriormente uma resposta, né? do resto da orquestração, mas ele raramente é desenvolvido, você não tem um desenvolvimento do motivo. Você não tem vai ocorrer um desenvolvimento mais à frente, quando vai fazer uma pequena modulação, né? Mas é tudo, né? Na verdade, no máximo, os contornos, a gente pode dizer outra coisa, os contornos do motivo vão se dissolvendo devido ao uso de intervalos de segunda, de glissandos, que você vê aqueles né? Que aparecem vez por outra. Isso provoca uma aparência de ausência de esquema pré-estabelecido, que muito impressionou a crítica da época e permitiu a compositores como Boulez verem na peça o verdadeiro despertar da música moderna. Essa peça é a fundadora da música moderna, né? Eu cito o que o Boulez afirma a esse respeito. Muitas vezes se escreveu a flauta do fauno, né, do prelúdio, instaurou uma nova respiração na arte musical. Aí não é tanto o desenvolvimento que se desorganiza, quanto o próprio conceito de forma, liberado dos limites impessoais do esquema e dando livre curso a uma expressividade móvel e flexível que exige técnica de adequação perfeita e instantânea. E olha que interessante, não deixa de ser interessante lembrar que o poema original, quer dizer, o Prélude d'après-midi d'un faune, é um poema do Mallarmé, né? E o poema do Mallarmé, que serve de inspiração para a música do Debussy, foi concebido para ser uma peça de teatro, né? E, é óbvio, foi recusado, né? Foi recusado porque artista sempre é um sujeito que tem um senso de humor bastante estranho, né? Porque o pessoal do teatro falou, bem, mas como é que a gente vai transformar isso numa peça de teatro? Não acontece nada no poema, né? Não tem acontecimento, não há descrição de intriga, não há desenvolvimento narrativo, né? Há apenas um tempo estático, que é o tempo estático do desejo do fauno pelas ninfas, né? Uma estacidade que já aparece logo no primeiro verso. O primeiro verso é: essas ninfas eu as quero perpetuar, né? Da mesma maneira, Debussy pensou em uma música de desenvolvimento sem resolução, onde a flauta do fauno, né, que é o leitmotiv do fauno, digamos assim, né, ressoa abrindo um tempo de repetição, que é o próprio tempo do desejo, que permite à orquestra operar
uma variação incessante dos modos de acompanhamento, que é a única coisa que acontece, é como se a flauta, o leitmotiv da flauta permanece, né? E a orquestra vai variando o seu modo de acompanhamento. E dessa maneira ocorre um fenômeno extremamente interessante, que é o seguinte: mesmo que o sistema tonal esteja em larga medida conservado, no caso dessa música, ele não funciona mais. Ele não responde às suas funções naturais. Ele não desempenha as funções que deveria desempenhar. Ele não impõe mais uma dinâmica e nem uma direção para o desenvolvimento. Dessa forma, tudo se passa como se o tempo saísse do esquema que o aprisionava. Esse fenômeno ele é possível porque o Debussy usa aquilo que nós chamamos em teoria musical de uma harmonia não funcional. Isso é um termo técnico, mas é um termo importante, né? Eu disse para você, a harmonia é uma maneira de organizar a sincronia da música, né? Agora, você imagina essa faixa sincrônica andando, né? Então, é isso que acontece na música. Então, ela não tem que organizar só um instante, ela tem que organizar o progresso, né? A ideia de progressão, organizar um movimento no interior da música, né? Digamos que a harmonia é uma maneira, ela permite estabelecer um princípio de progressão, uma direção criada através dos modos de tensão e de resolução que determinam o desenvolvimento da música. No entanto, Debussy usa a harmonia de uma forma tal que os polos de tensão e distensão se quebram. Isso já está no prelúdio que eu mostrei para vocês. O que dá a impressão da música não andar, se nós quisermos, não se resolver, né? Peças tardias, como o Jeu, que vai ser apresentada aqui, são muito ilustrativas nesse sentido. Elas conservam alguns princípios fundamentais do sistema tonal, mas nada funciona como antes. Não é por outra razão que, ao ouvir tais peças, os contemporâneos do Debussy sentiam-se completamente desnorteados. A crítica da época é fantástica a respeito dessas peças. A respeito de Jeu, por exemplo. Tinha críticos que diziam, mas a gente não sabe o que esperar, a gente não sabe o que esperar da peça. Ou seja, você não sabe o que rememorar, para que direção caminhar. E, no fundo, eles estavam tendo uma experiência renovada do passar do tempo. Um tempo renovado que apenas em aparência é um tempo estático. Essa inquietude de um tempo que quer se liberar das amarras do esquema narrativo naturalizado, desses esquemas que o aprisionaram, pode produzir organizações absolutamente fantásticas, como essas que nós vamos encontrar numa pequena obra-prima do estilo do Debussy, que é uma peça para piano, chamada Sino através das Folhas, que é do segundo livro de uma coletânea chamada Image, né? Deixa eu mostrar essa peça. O que vocês ouvem nessa peça? Esse é um exemplo impressionantemente bem construído daquilo que a gente chamaria de uma harmonia não funcional. Quer dizer, a peça, a base dela são essas sequências de acordes, né? Tom, 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 tom. No entanto, e tem sempre uma nota, uma espécie de nota fundamental. Tum, tom, 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 tum, tom, tom. Só que é como se você passasse de um extrato a outro, né? Essa passagem de um extrato a outro, ela não impõe uma direção necessária à sequência que virá. Por isso que uma das críticas que eram sempre feitas ao Debussy nessa época é: a gente não sabe o que esperar das suas peças. Você não tem uma ideia de para onde a peça vai. Quer dizer, ele rompe completamente com o sistema de expectativas próprio à naturalização do tempo musical, né? Eu diria que é interessante porque no caso dessa música, o fato central musical não é o motivo, não é o tema, mas essa impressionante sobreposição de camadas harmônicas, né? Esse movimento vegetativo dessas camadas harmônicas que vai se desenvolver no interior da peça, né? Eu notaria ainda, para finalizar, a recorrência de elementos visuais na música do Debussy. Isso é um dado também muito interessante. Por exemplo,
em uma bela peça que eu gostaria de apresentar para vocês aqui, dos prelúdios, que chama Passos sobre a Neve. Debussy fornece uma indicação de interpretação com os seguintes dizeres: esse ritmo deve ter o valor de um fundo de paisagem triste e glacial. Colocações dessa natureza são muito interessantes, porque existe uma longa tradição que insiste na diferença entre uma arte do tempo, como a música, e as artes do espaço, ou seja, essas artes que dependem do modo de organização espacializado fornecido pela imagem. Como se a essência da música só pudesse se afirmar lá onde não há imagem. Como se devesse existir uma linha clara, divisória, entre a fluidez do tempo e a estaticidade das imagens. E, de fato, o Debussy ele tentou subverter essa linha divisória. Sua música é claramente visual. Ela evoca a todo momento paisagens e imagens, seja através dos seus títulos como Reflexos na Água, A Garota dos Cabelos de Linho, O Vento no Planalto, né? Seja através dessas indicações heterodoxas de interpretação. É como se a música precisasse se apoiar a uma referência que não é inteiramente musical, que diz respeito a um outro regime de organização, muito mais vinculado ao espaço e à imagem. Essa era a maneira com que o filósofo como Adorno compreendia o Debussy. Ele dizia que o Debussy era responsável por uma espécie de perda de referência da música em relação ao tempo, com a sua inquietude que dissolve toda determinidade, né? Só que seria interessante acrescentar uma discussão a esse respeito, né? Mas eu queria primeiro apresentar a peça. Bem, o nome da peça é Passos sobre a Neve. E, de fato, há uma visualidade na peça. Vocês vão perceber isso claramente. De fato, há essa tendência da peça de simplesmente repetir Passos sobre a Neve.
percebem que, primeiro, ela é claramente organizada a partir do princípio de mímese, de um fato visual. Os passos da neve são esses. Inclusive tem a ideia bastante clara. É o passo que se afunda, né? Aí o mesmo mar e afunda de novo. Tem toda uma certa organização visual do modo de funcionamento da peça. Agora, o que é interessante é que uma certa tradição musical esqueceu como há um regime de imagens que só se deixa apreender através de uma experiência temporal. Essas imagens, elas exigem um aprofundamento da percepção, a recusa paulatina do que se oferece à primeira vista. Por isso elas pedem algo que apenas a experiência do tempo pode fornecer. E essa peça ela é muito interessante nesse sentido. Quer dizer, o que acontece? Você tem a estrutura, que é essa repetição mimética dos passos, e uma espécie de pequenos motivos que vão se desdobrando, né? Eles vão sendo acrescentados. Você percebe que eles começam, quer dizer, ele começa com uma pequena nota, que depois se transforma num acorde, que depois se acrescenta, que depois permite um arpejo, que depois permite uma parada, ou seja, como se a imagem mais elementar que é possível imaginar, que é a imagem do caminhar, né? A ideia do passo sobre a neve é muito bonito por causa disso. Quer dizer, a imagem do caminhar, essa imagem do caminhar, ela só pode ser representada através de uma experiência que, no fundo, evoca a ideia de temporalidade, né? Ou seja, é bem provável que a música do Debussy seja animada por imagens dessa natureza, ou seja, por imagens em movimento, né? Imagens que demonstram como a estaticidade, ela é, no fundo, apenas uma aparência. Ela é uma aparência que esconde outra gramática do movimento. Porque, como nos passos sobre a neve, quer dizer, que a ideia ela é bastante interessante, porque, como no interior de uma paisagem glacial, onde nada parece acontecer, que parece o lugar do mais estático possível, nós vamos percebendo aos poucos a manifestação de alguma coisa que se move, né? Essas imagens demonstram como a estaticidade ela é uma ilusão. E não é revolução o nome que nós damos para essas situações que parecem se mover em um ritmo que nós não conhecemos. Não era uma espécie de revolução na forma que o Debussy procurava ao tentar dar forma para um ritmo que nós não conhecemos, né? Um ritmo que nós não estamos acostumados a perceber. Eu insistiria nesse ponto porque, algumas décadas atrás, o Boulez tinha afirmado que, na verdade, e aí é uma discussão meio de um gaullismo desproposital, mas, na verdade, o modernismo estético tinha sido inventado na França, né? Pelo Mallarmé, pelo Cézanne e pelo Debussy. Então, na verdade, quem inventou o modernismo foram os franceses, o Mallarmé na literatura, o Cézanne nas artes plásticas, o Debussy na música, né? Bem, para além dessa querela geográfica meio bizantina, há pelo menos um conteúdo de verdade interessante nessa proposição, que ela nos lembra, como nós conhecemos, ao menos 3 formas de esgotar algo. Fornecendo os princípios gerais de uma nova ordem, Schoenberg. Outro, operando um retorno paradoxal à origem, onde a ironia e a paródia vão ser dispositivos centrais, Stravinsky. E, por fim, e conservando a linguagem atual de forma tal que ela vai confessar sua impossibilidade de desempenhar suas antigas funções e vai se abrir para a problematização dos seus elementos fundamentais. E, por fim, você vai ter essa experiência do Debussy, que é a conservação da linguagem, mas de uma maneira tal que ela já não desempenha mais suas funções. Você retira ela do seu solo natural. Essa via certamente permanece aberta, à espera de uma exploração sistemática. É uma via que ainda há muito o que ser explorada, há muito ser explorada na composição atual do século XXI, né? Isso talvez nos demonstre, entre outras coisas, como não é assim tão simples querer ultrapassar o modernismo. Uma coisa que você não chegou a discutir, mas eu gostaria de te ouvir falar sobre isso,
é o papel da repetição na música de Debussy. Uma coisa é ter harmonia não funcional, que é uma espécie de estaticidade ou não desenvolvimento. Outra coisa, como em G, que a gente vai ouvir essa semana, é a sistemática e surpreendente repetição de trechos musicais que são ouvidos sempre 2 vezes. Isso é um tipo de composição formal. Debussy emprega mais de uma vez, e em G de forma extraordinária, do início ao fim da peça, onde cada sessão, ao chegar ao final daquela sessão, ela volta para o início e é tocada de novo. Depois se vai para uma sessão B, ela é tocada inteira e volta para o seu ponto de partida, e o C, e assim por diante. Que é outro tipo de estaticidade muito curiosa, que ele emprega em outros momentos também, como o papel da repetição é algo importante na música de fim do século XX, que você deu alguns exemplos aqui, acho que valeria a pena, enfim, comentar. Claro. Eu agradeço muito a sua pergunta, Arthur. De fato, essa é uma característica muito marcante das obras do Debussy. E num momento onde, quer dizer, a repetição tinha se transformado um pouco numa espécie de besta negra, de bête noire da música, né? Por exemplo, quando eu estava falando do Schoenberg, uma das questões fundamentais do Schoenberg desenvolver essa nova gramática é impedir a repetição. Porque o que a repetição faz? A repetição, ela dá a impressão daquilo que nós chamamos de um centro tonal, né? Ou seja, você tem notas que vão se repetindo, né? Essas notas, elas vão estabelecendo uma espécie de relação fundamental que organiza como uma espécie de centro no interior da música. Por exemplo, isso já desde o barroco. Tá? Se a gente pega uma peça do Bach, vamos ver, vai ter uma nota sempre repetida. Vocês percebem que tem sempre uma nota que volta. Ela dá a impressão de uma espécie de centro tonal. O centro tonal cria uma polaridade no interior da música. É muito interessante porque um compositor contemporâneo, chamado Steve Reich, se irritou uma vez com Schoenberg e escreveu uma coisa mais ou menos assim: não existe música em nenhum lugar do mundo que abandonou a ideia de centro tonal. Só nós que estamos lutando para tentar dissolvê-lo. Desde as músicas modais do Gabão, você sempre tem a ideia de uma polaridade interna do fato sonoro, né? Mas agora, por que havia essa tentativa de quebra do centro tonal? Porque tratava-se de, primeiro, romper a ideia de uma hierarquia dos fenômenos no interior da música, né? Então, todas as notas, elas tendem a uma certa equivalência, nenhuma delas funciona como uma polaridade, né? Ou pelo menos são polaridades muito frágeis, né? E, por outro lado, essa ausência de repetição é o discurso fundamental de um tempo que procura incessantemente a renovação, de um tempo que procura incessantemente o novo, né? Mas o que é interessante no caso do Debussy? Bem, há um uso deliberado da repetição, né? Mesmo a peça que eu apresentei para vocês, isso é muito evidente, né? Mas existem 2 maneiras de você repetir algo. Uma é você, através da repetição, né, insistir num processo de produção do sentido. Então, a repetição permite que uma experiência de sentido se organize. A repetição está presente, bem, por exemplo, no sistema tonal, isso é muito evidente. Você pensa numa forma sonata, que é a forma, né, mais bem acabada, mais representativa do que foi o sistema tonal, né? Uma forma triádica, que tem 3 partes, A, B, a linha. Primeira parte você tem um primeiro tema, né, um segundo tema, que normalmente é uma modulação, né, do primeiro, da tônica para a dominante, você tem um desenvolvimento, esses temas são repetidos, né? Essa capacidade que eu tenho, quer dizer, o que significa uma audição de uma sonata? Ouvir uma sonata significa a capacidade, entre outras coisas, que eu tenho de ouvir essas repetições, de identificar essas repetições, ver as modulações que ocorrem, porque isso significa eu aprender a estrutura da forma, feita por repetições. Então, a repetição, ela, nesse caso, ela garante a experiência do sentido. No caso do Debussy, há uma coisa muito diferente, muito interessante, que é como se
é como se eu repetisse, e aí vem a sua modernidade radical, porque isso foi um dispositivo que ficou muito evidente na arte a partir dos anos 60, que é, eu posso repetir, mas como quem procura, de uma certa maneira, saturar, mas saturar no sentido de que eu vou repetindo a ponto daquela primeira experiência de sentido começar a se dissolver. Então, eu vou repetindo um elemento, ou um motivo, uma frase, né? Bem, aparentemente parece que essa frase, esse motivo, tem um certo sentido, mas eu repito de uma maneira tal que essa experiência da estabilidade do sentido vai se dissolvendo aos poucos, né? Da mesma maneira como se vocês começarem a verem alguma coisa, né? E, por exemplo, um exemplo clássico, a gente usa isso em aula, né? O que significa repetição por saturação no caso das artes. Posso pegar um exemplo das artes visuais, que é o mais evidente. Tem uma obra do Andy Warhol que chama Death in America, Morte na América, que são vários silks, né, de acidentes, como acidente de carro, acidentes em que saíram nos jornais. O que é fantástico é que são silks repetidos. Você repete incessantemente a mesma imagem de acidente, né? O Andy Warhol dizia alguma coisa do sentido, mais ou menos da seguinte forma: uma imagem dessa, quando é repetida, ela perde o seu sentido. Ela já não é mais uma imagem trágica, ela já não tem mais a capacidade da tragédia, né? Então, repetir, eu anulo o acontecimento. Então, a maneira de repetição que é a anulação do acontecimento, que é a dissolução do acontecimento. Há algo disso na música do Debussy, né? Quer dizer, uma maneira como ele utiliza a repetição é uma repetição que faz com que você perca a referência original. Não é como a repetição da forma sonata, onde você fala, então, a frase repetiu, então eu sei como a estrutura está funcionando, né? No caso dele, não. Ao se repetir, você vai paulatinamente perdendo a referência do sentido original, né? Que é uma maneira bastante astuta de utilizar a repetição para provocar um acontecimento, né? Bem, era isso que eu tinha a apresentar para vocês. Muito obrigado.